Aí, outro ponto aqui, outra dica importante para você que vai aí prestar concurso, que vai fazer qualquer prova que tenha uma redação, é o dever de saber sobre determinado assunto. Ora, você não sabe sobre tudo, né? Você não está informado sobre todos os assuntos. Você não tem todas as informações sobre determinado assunto. Mas aquilo que você souber, você precisa trabalhar em cima disso. Você precisa espremer um pouco. Vai ter provas, vai ter momentos na vida que a gente vai ser necessariamente ser exprimido. Como uma uva, você necessariamente precisa ser exprimido para sair alguma coisa de útil, alguma coisa de proveitoso, né? De repente você faz uma prova lá que não cai o assunto que você estava por dentro, vamos dizer assim. Ah, mas esse assunto aqui eu não pesquisei. É um assunto da atualidade, mas não tem nada a ver com o que eu estudei. E aí, o que você vai fazer? Você terá que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de domínio sobre determinado assunto que caiu para que você possa mandar bem na sua redação. Então, é o dever de saber, pelo menos o mínimo, sobre determinado assunto. Você não é obrigado a saber tudo, mas um pouco você precisa saber. Pega essa visão aí. O outro ponto importante aqui, para nós darmos sequência aqui o mais rápido possível, né? São os elementos de uma boa redação. O que uma boa redação precisa conter para ser boa, para ser uma redação plausível para quem vai examinar, para quem, enfim, a banca lá examinadora? Uma boa redação, ela precisa ter tema, geralmente há um tema que é proposto, ou um tema de sua própria escolha também, se a banca deixar livre, né? Tema livre. Proposta. Uma boa redação exige geralmente tema, proposta, e dentro dessa proposta nós temos a tese, e você pode usar uma perguntinha lá, um questionamento, e você vai fazer no decorrer do desenvolvimento, você vai respondendo a essa tese, a essa pergunta. Você pode começar uma boa redação com uma citação, e a dica que eu dou aqui é: faça uso de citações indiretas. Se você fizer uso de textos que alguém falou, beijo, tchau, até amanhã. Se você fizer uso de citação direta, textos, você pode correr o risco de pecar em omitir informações, faltar fragmentos, trechos daquele texto. Então, a recomendação aqui é: faça citação indireta, não use citações diretas no desenvolvimento lá da sua redação. A sua redação também, ela pode e deve ser organizada em tópicos. Você pode fazer uma explanação sobre um determinado assunto por tópicos. Em primeiro lugar, considera-se assim, 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 tal, tal, tal. Em segundo lugar, já é o próximo tópico. Em terceiro lugar, elabore e desenvolva a sua redação por tópicos. Elementos de uma boa redação, ainda falando sobre esse trecho, sobre esse tópico. A redação precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa abrir o assunto, o que você vai falar, como que você vai defender aquela sua tese. Isso você coloca na introdução. O desenvolvimento já é você abordando tópico por tópico dentro daquele assunto na defesa da sua tese. E a conclusão pode ser uma recapitulação de tudo aquilo que você abordou no desenvolvimento. Aí você vai sempre usar, geralmente, né, você vai usar aquela conjunção, acho que é uma conjunção, portanto, na sua conclusão, tá? Quando for concluir algo, você usa o portanto. E agora, não menos importante, a questão da concordância, coerência. O seu texto, a sua redação precisa ser coesa, ela tem que ter coerência, tem que ter sentido. Não adianta você estar falando da receita de pudim e terminar na receita de bolo de fubá ou na receita de bolo de cenoura. Não adianta, fica sem concordância, né? Fica sem coerência.
Você começou a falar de num determinado tópico, você fez uma defesa daquela sua tese, você precisa ir até o final. Precisa ter um sentido só para agradar a pessoa que vai examinar, que vai, né, dar o veredito lá para a sua redação. O examinador ele precisa entender que no seu texto há coerência. O uso das conjunções também, já dei uma prévia aqui, né? Você precisa fazer uso correto, uso adequado das conjunções para você poder desenvolver bem aí o seu texto dissertativo, argumentativo na sua prova de redação. E eu tenho mais umas dicas aqui para a gente finalizar. Redação. A redação ela precisa ter, em média, são 4 parágrafos, 4 períodos, né? Organizado em parágrafos. Na introdução, você vai usar 7 linhas, tá? No mínimo, 5 a 7 linhas para você fazer a sua introdução. Com afirmação ou citação, você pode utilizar um desses dois, afirmação ou citação. A tese, que é uma perguntinha lá que você pode fazer para responder, né, durante o desenvolvimento. Na introdução também você vai usar apresentar a argumentação a ser feita. São esses 3 pontos que você deve levar em conta para a introdução. Você ainda não começou a desenvolver a sua redação. No desenvolvimento, no primeiro tópico, você também vai utilizar aí, né, uma certa quantidade de linhas. 8 linhas, de 8 a 10 linhas, onde você vai fazer a retomada ao primeiro argumento, o argumento que você utilizou na sua introdução, você vai fazer a retomada desse argumento no primeiro tópico, no desenvolvimento. Você vai dar sustentação à ideia, utilizando exemplos, ilustrações, citações. Você vai fazer isso no seu desenvolvimento. Você vai falar das consequências ou vai apresentar uma breve solução para a problemática. No segundo desenvolvimento ou no segundo tópico da sua redação, você vai retomar ao segundo argumento, também fazendo a base, né, a sustentação da sua ideia, com exemplos e citações. Tenha isso em mente. Sustento a ideia com exemplos e citações, ou citações, né, no seu segundo tópico lá no desenvolvimento. E também você vai apresentar consequências ou uma breve solução para a problemática. Lembra, é o segundo tópico. Você pode aí utilizar até um terceiro tópico, se você tiver aí, né, bagagem suficiente, tá? E aí nós vamos para a conclusão. A conclusão também precisa respeitar uma certa quantidade de linhas. Pode ser 7 linhas utilizadas aí para você fazer o encerramento dos seus argumentos, daquilo que você argumentou na conclusão. Não se esqueça de utilizar a conjunção, eu acredito que é uma conjunção, né? Portanto, vimos, lemos que, tarará, tarará, em primeiro lugar, nós vimos. Você pode fazer a conclusão recapitulando, voltando ao assunto. Tudo bem? Boa tarde. Então, você tem que pegar essa dica aí. A conclusão são 7 linhas no máximo, 7 a 8 linhas, onde você vai fazer um resumo do tema, vai apresentar a solução da sua problemática, apontando quem, o que e como solucionar essa problemática. Consequência ou circuito temático. É onde você vai fazer esse destaque desse último tópico na conclusão. Bom, eu acho que aqui eu consegui, de certa forma, da melhor maneira possível, dar essas dicas para você. Recapitule, volte esse vídeo aí, compartilhe, tá? Porque essas dicas são extremamente importantes para você que vai aí encarar uma prova que tenha redação.
tá certo? Pega essas dicas aí, escreve num papel, tenha na sua mente, treine, escreva. E eu tenho certeza que se você seguir esse padrão aí, colocando em prática essas dicas que foram dadas, você vai ter um bom aproveitamento na sua redação e uma nota boa. Eu vou ainda fazer futuramente, né? Não quero aqui prometer, mas eu deverei fazer uma outra gravação, outro registro, mostrando o modelo de redação de uma prova que eu realizei, que eu fiz, né? Para o Enem. E aí você me acompanha aí, tá? Já esteja avisado aí. E vem pra live comigo, pegar essas dicas aí e colocá-las em prática. Esse foi mais um conteúdo exclusivo para você aqui do canal Rafael Amorim Oficial, dando dicas para redação para qualquer prova. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e tchau. Não esqueça de compartilhar.